Destes campeões estaduais, qual deles tem mais chance de título na Série A, a primeira divisão? Atlético Mineiro, Bahia, Coritiba, Fluminense, Internacional ou Santos? Você participa conosco através do sporttv.com/arena. Qual desses times aí tem mais chance de se tornar campeão da primeira divisão? Hoje aqui na Arena conosco, os comentaristas Rafael Rezende. Tudo bem, Rafa? Prazer te receber aqui. Sempre um prazer. Caio Ribeiro, tudo bem, Caio? Tudo jóia. Tudo tranquilo. Vamos falar bastante a respeito dessas situações, então, envolvendo aí os campeonatos estaduais. Antes da gente mostrar a premiação aqui do Campeonato Paulista, Rafael Rezende, dessa lista, assim, já para começar na parede, né? Qual desses times tem chance aí de ser campeão da primeira divisão? Primeiro precisa de uma definição entre Fluminense e Santos. Para mim, Fluminense é o melhor elenco do futebol brasileiro hoje. E o Santos, o melhor time, né? Time titular, pensando com o Neymar jogando muito acima dos demais no futebol brasileiro. O Ganso também é um jogador insubstituível. Então, acho que quem aparecer, quem chegar mais longe na Libertadores, o Santos ano passado foi campeão da Libertadores e meio que abriu mão do brasileiro, não conseguiu chegar. Então, desses dois, se um deles conquistar a Libertadores, acredito que vai acabar ficando para trás no brasileiro e o outro desponta como grande favorito à conquista do campeonato. Para você, Caio, vai nessa linha também? Vai nessa linha. Eu acho que à medida que você caminha na Libertadores, você abre mão do brasileiro, principalmente no início do campeonato. Eu ficaria vendo os campeões estaduais entre três times como potencial: Santos, Fluminense e Internacional. Aí tem um outro fator que é a Olimpíada. A Olimpíada vai tirar alguns jogadores importantes. Então o Santos, por exemplo, vai perder o Rafael, o Neymar e o Ganso. O Inter, por exemplo, vai perder o Leandro Damião e o Oscar. São alguns jogadores fundamentais. Então, analisando todo esse cenário, se eu tivesse que cravar hoje, acho que o Fluminense sai na frente. Como candidato. Ontem a gente até levantou essa questão aqui mesmo no Arena, né, com relação aos campeonatos estaduais servirem de parâmetro até para a disputa de campeonato brasileiro. Queria saber a opinião de vocês a respeito disso. Se pode realmente se esperar algo de um time que foi campeão estadual numa competição como é o brasileiro? Eu não sei se o título ele credencia, mas a má fase no início de ano já liga o sinal de alerta, de que tem alguma coisa errada. Como o início do Cruzeiro foi um tanto conturbado, e aí na fase final do campeonato acabou não conseguindo chegar no final do Campeonato Mineiro, como a gente teve o Grêmio trocando muito cedo o Caio Júnior pelo Luxemburgo, acho que serve como parâmetro nesse ponto. Mas o título em si credenciar pura e simplesmente a um brasileiro muito bom, não. Porque a gente sabe que o nível da maioria dos adversários no campeonato estadual não está no que é esperado e no que vale realmente para o time apresentar um bom futebol para mostrar se está no caminho certo ou não. O Botafogo ficou mais de 20 jogos invictos no Rio de Janeiro, na hora da definição acabou não conseguindo jogar de igual para igual com o Fluminense e também foi eliminado da Copa do Brasil quando era favorito contra o Vitória. Então exatamente no momento de definição que você começa a conhecer em que grau realmente estão as equipes no futebol brasileiro. O estadual acaba não servindo como parâmetro para isso. O Botafogo dá para dizer que perdeu na hora errada, né? Exatamente, perdeu na hora onde mais precisava, onde aumentou a exigência. Quando ficou mais complicado, o time mostrou que tinha certas deficiências. Para você, Caio? Eu acho que título te traz confiança e mostra que o trabalho está bem direcionado. Agora, não serve como parâmetro por causa do nível, né? A diferença entre o campeonato estadual e o campeonato brasileiro. Tem uma coisa que eu gosto muito nos estaduais, bem diferente do brasileiro, que é o fato de você lidar com a pressão. É o lado emocional. É a chegada do mata-mata. Aí você vê quem é quem. Aí você vê quem sente a pressão, quando a torcida começa a pegar no pé, se a bola queima no pé do jogador ou não. Então, por mais que o nível seja diferente, eu gosto muito desse mata-mata. E gosto muito por quê? Porque vamos pensar em seleção brasileira. Os grandes campeonatos, qual é o principal campeonato? É a Copa do Mundo. É no sistema de mata-mata. Nos clubes, qual é o sonho de todos os clubes? É a Copa Libertadores. Também tem o sistema do mata-mata. Então eu acho que o cara tem que estar acostumado a trabalhar com pressão. Por isso que o Fluminense chega na hora do vamos ver, que o Santos chega na hora do vamos ver, o próprio Inter, né, falando de campeonato regional, e dá uma resposta positiva. Porque tem alguns jogadores que não sentem esse tipo de pressão. Agora, acho que para campeonato brasileiro, não serve muito como parâmetro, justamente porque o equilíbrio é totalmente diferente, as equipes se reforçam, elas vão investir no mercado, algumas tiveram um tempo de, por exemplo, o Flamengo, que saiu muito fora do campeonato regional, de se preparar, de dar um gás na preparação física, então pode aproveitar esse início de campeonato para pontuar. Foi o que o Corinthians fez o ano passado. O Corinthians o ano passado não estava nem na Copa do Brasil, nem na Libertadores. Nas 10 primeiras rodadas ele conseguiu 9 vitórias. Conseguiu uma gordura e administrou, ficou difícil de buscar. Então acho que esse início de campeonato brasileiro, olhando para cima, aquelas equipes, que é o caso do Internacional, que é o caso do Atlético Mineiro, que é o caso do Flamengo, que é o caso do Cruzeiro, que é o caso do Palmeiras não, Palmeiras está na Copa do Brasil, mas principalmente essas quatro, elas têm que, pensando em título, sair na frente. E na ponta de baixo, algumas equipes me preocupam. É o caso do Sport, é o caso do Náutico, da Ponte Preta, da Portuguesa.
São equipes que não fizeram um bom campeonato regional e que têm que aproveitar esse início de campeonato para acumular uma gordura para não passar sufoco no final.